pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, o tempo mudou, região sudeste mais fresquinha, com nuvens bastante espessas e garoa intermitente em boa parte aqui da região sudeste deste país e em particular aqui em São Paulo. Hoje, a quarta-feira, é de especulação. Talvez esta seja a palavra de ordem. E aí, são muitas as especulações. E é interessante, porque normalmente a especulação ela é elevada à última potência quando a gente está no final de novembro, começo de dezembro, quando você antecipa um pouquinho aquilo que pode vir a acontecer na próxima temporada, término de competições, mudanças de equipe, janelas de contratação abertas. Mas este é um momento interessante, porque essa especulação ela começa a evoluir e ela está evoluindo de uma maneira antecipada, aquilo que normalmente acontece na segunda quinzena de dezembro e está acontecendo antes da primeira quinzena de novembro. Por isso, especulação, palavra de ordem por aqui. Gabigol no Cruzeiro. Bom, mais do que certo. Tem muita gente especulando outras equipes, mas Gabigol no Cruzeiro é mais do que certa esta contratação. Gabigol no Corinthians, pura especulação. Aí a gente começa a avançar. Dudu não fica no Palmeiras, isso é mais do que certo para 2025. Não adianta, não existe mais clima, não existe mais momento, não existe mais aquele amor que envolveu um dos mais importantes jogadores do Palmeiras nos últimos 20 anos. Seguramente o maior conquistador do Palmeiras nestes últimos 20 anos. Seguramente o cara que, de maneira diferente, levou o Palmeiras a conquistas importantíssimas, como de Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Supercopa e por aí vai. Sempre como diferente. Hoje o Palmeiras tem um outro diferente, que é o Estevão. Mas durante 10 anos, ou quase 10 anos, o Palmeiras teve no Dudu a sua grande referência daquele jogador diferente. Mas quis o destino que este amor já não é mais o mesmo e por conta disso, sim, Dudu não fica no Palmeiras em 2025. Especulação. Dudu no Cruzeiro em 2025. Esta também é uma boa e bela especulação. Não acredito particularmente que quer investir 300 milhões de reais caso o Cruzeiro esteja na Copa Libertadores da América em 2025. O Dudu é uma grande opção, mas por enquanto só especulação. Carille fora do Santos em 2025. Sim, isso é mais do que certo. Carille, independentemente do fato de que está cumprindo a sua missão, independentemente do fato de que sim, vai conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Santos, que sim, cumpriu de maneira irrepreensível, na minha opinião, a sua missão, que sim, teve resiliência, inclusive, quando estava na terceira colocação do Campeonato da Série B e esteve ameaçadíssimo de perder o emprego, ele foi resiliente para esperar, teve humildade para entender que estavam se mexendo para tentar contratar um novo treinador e ele tinha que ficar quietinho ali no seu lugar, porque não dependia dele a sua permanência, ainda que o seu trabalho em nenhum momento tivesse colocado o Santos em risco de não subir. Esta foi uma das grandes injustiças da história do futebol brasileiro, você colocar o Fábio Carille em risco, o emprego dele na reta, sabendo que o cara nunca, em tempo algum, esteve fora da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nunca, em tempo algum, ele colocou em risco a grande missão que foi imposta a ele pela presidência do Santos, que era a do acesso para a Série A. E ainda assim, sempre foi muito crucificado e quase no meio do caminho, perdeu o emprego. Portanto, agora não é uma questão que dependa do Santos. Seguramente, por conta do Carille,
ele não ficará no Santos em 2025. Isso não é especulação, é informação. Agora, Cuca no Santos aí em 2025 é especulação. Depende muito se o Marcelo Teixeira, atual presidente do Santos, vai receber ou vai resolver abrir bem os seus cofres ou não. Muito mais do que a questão financeira do Santos, seria a disposição do Marcelo Teixeira, particularmente, de abrir ali os cofres para que o Cuca pudesse chegar ao Santos. Não pelo salário do Cuca apenas e tão somente, mas o Cuca não vai para o Santos sem grande investimento. Então, por enquanto, Cuca no Santos em 2025 é especulação. Agora, aliada a essa especulação, existe também uma outra questão. Cuca no Santos em 2025 significa que o Dudu do Palmeiras se aproxime muito do Santos. Por quê? Porque o Dudu tem uma parceria histórica com o Cuca, tem uma lealdade histórica com o Cuca, tem não só lealdade, mas acima de tudo, muita confiança no trabalho do Cuca e é recíproca essa confiança. O Cuca também tem essa confiança em relação ao enorme potencial que o Dudu tem e eu não tenho a menor dúvida que o Dudu voltará a jogar o seu melhor futebol, já está jogando o seu melhor futebol, só não é excepcional porque não tem mais espaço no Palmeiras, joga 15, no máximo 20 minutos e ainda assim, se o Palmeiras conquistar esse título brasileiro, o que eu particularmente não acredito, ele vai dever muito ao Dudu, em particular aquilo que aconteceu na última partida em que o Palmeiras venceu na Bacia das Almas o Grêmio. Foi muito melhor do que o Grêmio? Sim, foi muito melhor, mas não teve eficiência para marcar. Quando é que teve eficiência e marcou o seu gol que valeu 3 pontos para o time do Palmeiras? Os 3 pontos foram determinantes. E até aqui colocam o Palmeiras ainda com probabilidade real de ser o campeão. E como é que surgiu esse gol único da vitória do Palmeiras diante do Grêmio? Numa jogada toda do Dudu, num chute do Dudu, num rebote do goleiro do Grêmio e no gol marcado pelo Estevam depois da jogada toda feita pelo Dudu. Então, eu entendo o seguinte, é só uma questão de tempo para o Dudu realmente mostrar tudo aquilo que tem de potencial e tudo aquilo que já entregou ao longo de 10 anos para a equipe do Palmeiras. Não significa que o Palmeiras deva alguma coisa para o Dudu. O Palmeiras não deve absolutamente nada para o Dudu. A minha colocação aqui é simples, fácil e objetiva. No relacionamento profissional, um não deve absolutamente nada para o outro. O Dudu fez por merecer um dos maiores salários do futebol brasileiro, mais de 2 milhões de reais todos os meses. O Dudu fez por merecer estar onde está e o Palmeiras fez a sua parte, pagou ao Dudu por muitos e muitos anos, mesmo inclusive quando ele estava lesionado, um dos mais altos salários do futebol brasileiro. Isso significa que na relação profissional, um não deva absolutamente nada ao outro, a não ser muito obrigado. Simples assim. A minha questão diz respeito ao Abel Ferreira. Este sim tem que se explicar porque tem um funcionário do clube, o funcionário é muito competente, o funcionário é muito talentoso, o funcionário tem um gigantesco histórico de vitórias e ele está ok para ser utilizado e você o utiliza menos do que deveria. Esta é a minha questão. Não diz respeito a você apenas e tão somente elogiar ou criticar o Dudu, apenas e tão somente elogiar ou criticar o Palmeiras por aquilo que com certeza irá acontecer em 2025. Relações profissionais, elas têm que ser apenas e tão somente profissionais e respeitosas. O amor nesta história, ele não entra. São relações profissionais.